Conceitualmente, o desenvolvimento econômico é o processo de enriquecimento de um país e sua potência econômica. É o aumento das riquezas, crescimento de produção nacional e remuneração da população, recebido pelos envolvidos. Esse é o conceito de Adam Smith. É um teórico da área importantíssimo que defende ainda que a atividade econômica é o aumento da riqueza nacional e sua capacidade produtiva. Conceitualmente, é isso que é o desenvolvimento econômico. Tá. E, assim, em que isso difere do crescimento? A gente pode tratar os dois como iguais? Não. São conceitos que são muito confundidos e Seidenberg, que também é um pesquisador da área, ele apresenta para a gente o seguinte, que crescimento é a mudança quantitativa, é a capacidade de produção de uma economia. É o volume, quantidade, é aquilo que o país produz quantitativamente, enquanto o desenvolvimento é a mudança na cara cultural. É quando a população economicamente ativa sabe administrar, não só a população, como o governo também, sabe administrar aquilo que tem de verba. E para o Brasil, quais foram os momentos que você trata como mais importantes do desenvolvimento? Historicamente falando, nós tivemos no fim do século XIX, começo do século XX, a Guerra do Paraguai, que foi uma disputa entre Brasil e Argentina sobre as terras uruguaias. O Brasil acabou saindo, entre aspas, vencedor da guerra, portanto, dono do território. Porém, no fim do século XIX, o Brasil não tinha dinheiro o suficiente para conseguir administrar as novas terras. Seguindo da Guerra do Paraguai, nós temos, em 1930, com Vargas, era Vargas, Saudoso, o Brasil passava pelo processo de industrialização. Com a queda da Bolsa de 29 lá nos Estados Unidos, em que gera desemprego, gera todo aquele caos que a gente já conhece, o Brasil estava em pleno crescimento, em pleno vapor. Existem algumas questões históricas dos investimentos pela guerra, apoio do Brasil aos países do eixo, mas isso aqui não é interessante para a gente agora, não. Mas o Brasil estava em pleno vapor, em pleno crescimento, em 1929, com a queda da Bolsa, em 1930 era Vargas. E quais são os produtos que a gente tem que mais movimentam a economia brasileira? O Brasil, desde sua concepção, novamente tratando de valores históricos, é um país majoritariamente de agricultura e pecuária. É um conceito de Bresser, inclusive, que a natureza de desenvolvimento do país sempre foi política e econômica. É aquilo que a gente estava conversando agora, de que o mundo sempre está em crise quando o país está crescendo. Em 2008, por exemplo, com a queda da Bolsa, lá em Nova York também, foi aquela crise mundial, que enfim, chegou no Brasil de alguma maneira também, estava tudo lá ruim lá fora e a gente estava crescendo aqui. Então, Bresser defende que para a gente crescer, a coisa lá fora está ruim. A crise é necessária para o crescimento, para o desenvolvimento. O desenvolvimento, não vamos confundir mais esse conceito. E a questão é a seguinte, você me falou que a pecuária e a agricultura, que eram responsáveis pelo desenvolvimento econômico, que era sustentável a economia brasileira. Você acredita que agora, em 2014, com a Copa do Mundo, e com todos os eventos internacionais que a gente teve, com a Copa das Confederações, entre outros, que existe uma mudança no cenário econômico brasileiro? Olha só, vou responder a sua pergunta em duas partes. Primeiro, apresentando essa tabela aqui, que é do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia, que é da Fundação Getúlio Vargas, que apresenta para a gente aqui a produção de trabalho da agricultura, de 2002 a 2013, que em 2002 a taxa de rotatividade era de menos 1,3. Em 2013, 10 anos depois, 11 anos depois, é de 2,4. É um saldo positivo. Tratando na contemporaneidade desses eventos mundiais que o Brasil está para sediar, é um pouquinho audacioso da nossa parte tentar dar o conceito de desenvolvimentismo econômico, porque os eventos ainda não aconteceram. A ideia inicial deles era o desenvolvimento social, que era mudanças em infraestrutura, aeroportos, transportes. Isso aí já é um lado social que também não cabe a nós discutir agora. Mas economicamente falando, é um pouquinho audacioso a gente traçar um modelo de desenvolvimentismo econômico.
Obrigada, Raul. Vamos torcer, né? Para Vamos que seja positivo. Para que seja positivo, que vamos sediar 2 grandes eventos, 2014 a Copa do Mundo, que já está chegando, 2016 as Olimpíadas. Mas eu reforço a ideia de que o desenvolvimento é social. A ideia primordial de quando o Brasil se candidatou e foi aceito para sediar os eventos era isso, devia ser um desenvolvimento social. Infelizmente a gente não enxerga isso já hoje, né? Mas quem sabe, economicamente falando, com investimentos de turistas nas próprias cidades, Sérgio, a coisa melhora um pouquinho. Vamos lá, Samanta, até mais.